E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente teve a enquete, né, no início da semana perguntando se você sabe falar não, se você tem dificuldade de falar não. E eu falei que a gente teria um vídeo novo essa semana pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui estou eu. Gente, a gente tem que saber qual que é a importância do saber dizer não. Por quê? A gente vive muito numa era hoje onde a gente precisa ser aceito, onde a gente tem a necessidade de que todos gostem da gente, que todos nos amem. Então, por isso, às vezes, a gente sai falando sim pra todo mundo. Então, é muito importante e, às vezes, nessa necessidade de ser aceito, às vezes a gente acaba prometendo coisas que a gente não é nem capaz de cumprir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a gente causa uma decepção muito maior no outro, ou acaba tendo uma decepção muito maior por a gente não saber falar um simples não. Então, a sensação negativa de dizer não vem muito também dos nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Por quê? Porque, na verdade, acaba que a gente só serve para as pessoas, na grande maioria das vezes, enquanto a gente está falando sim. Enquanto a gente está falando, eu estou disponível. Mas muitas pessoas acham que a gente só é bom até esse momento. Então, será que vale a pena estar perto de pessoas que só valem a gente só vale a pena para elas a partir do momento que a gente está falando sim e fazendo as coisas conforme a vontade delas e não a nossa? Então, fica aí pra gente refletir. Outro ponto muito importante dessa questão do saber falar não é quando a gente pensa assim, a partir do momento que a gente não fala, a gente tem mania de falar, vocês já perceberam, nossa, fulano não tem limites. Mas fulano não tem limites, às vezes é porque você não soube dar a ele o limite que ele teria que ter. Por quê? Ao passo que as pessoas não têm noção, você não pergunta se pode ou se não pode, você não responde, as pessoas não vão saber o seu limite. Então, como é que a gente vai falar que o fulano não tem limite para pedir ou para querer as coisas? Então, tá na hora da gente refletir antes de colocar a culpa no outro dele não ter limites, ver se a gente não tá sabendo dar limites a essas pessoas. Outra coisa também que eu fui colocando alguns tópicos aqui para eu não esquecer do que eu queria comentar com vocês, é aquele negócio assim, mas quando dizer não? Gente, eu acho que o primeiro passo para a gente saber dizer não, se a gente deve dizer não, é saber se a gente tem um propósito de vida. Saber se aquilo com que a pessoa está pedindo está de acordo com o que a gente pode fazer naquele momento. Isso já vai te dar um norte muito grande se você pode ou não dizer sim ou não naquele momento. Por quê? Vai te ajudar a saber se você quer ou não se envolver naquilo, se naquele momento você pode ou não se envolver para ajudar aquela pessoa, seja no que for. Seja para fazer, vamos sair. Às vezes tantas pessoas falam que vão para que a outra pessoa não fique com raiva. Às vezes você não tá com a mínima vontade nem de trocar de roupa para ir para a rua. Então isso já começa nas pequenas coisas, não são só falar não ou falar sim nas coisas grandes da vida, não. Outro tópico importante que eu achei bacana, já que a grande maioria na pesquisa falou que tem dificuldade de falar não, é a questão de a gente costuma falar sim para as pessoas, que as pessoas ficam felizes e a gente fica infeliz. Está certo? Vale a pena uma coisa que não está funcionando para ambos os lados? Então fica outra reflexão e outro questionamento para vocês. E o não, quando verdadeiro, gente, ele é melhor do que o sim, sabe por quê? Hoje eu percebo muito, sabe? Eu agradeço muito todos os nãos que eu recebi na vida, seja dos meus amigos, seja dos meus familiares, porque de certa maneira o não ele reforça as relações, seja de amizade, seja de parceria, até as relações profissionais, porque eu sei que assim, quando aquela pessoa falou não é que de fato ela não podia, e eu sei que quando ela puder me falar um sim, de fato ela não vai me deixar na mão. Porque se ela teve coragem de me falar o não na hora que era necessário, quando eu precisar ela de fato vai me falar o sim. E isso me auxiliou muito, me ajuda muito, e eu espero que a gente reflita muito com relação a isso. E hoje eu agradeço porque as pessoas souberam se posicionar, mesmo que talvez naquele momento não fosse alguma coisa que eu quisesse ouvir. Então por que eu também não posso aprender a me posicionar e colocar principalmente para as pessoas que eu amo, às vezes uma coisa assim, pra mim não tá bacana, pra mim não é isso que eu quero. Hoje eu não quero fazer isso eu não gosto de fazer, hoje eu não posso te ajudar. Isso também pra mim é sinal de amor, porque a gente não tem que falar sim o tempo todo para mostrar para alguém que a gente gosta, para mostrar para alguém que a gente está disponível ali para quando aquela pessoa precisar. Então a receita é simples, é falar sim quando realmente puder e quiser falar sim, e falar não quando de fato você não quiser falar o sim e você não puder dizer o sim.
Então a receita é bem simples, seja verdadeiro, que é isso que a gente precisa para conseguir dizer o sim na hora certa e o não na hora certa. E no próximo vídeo eu vou passar para vocês, ainda dando continuidade a esse assunto, formas mais sutis de falar esse não, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar o não porque não sabem como colocar esse não. Então no próximo vídeo, dando continuidade a essa questão do aprender a falar não, a gente vai começar a falar de maneiras sutis de dizer esse não, que seria o engatinhar ali para a gente aprender a começar a falar esse não, tá bom? Deixe seus comentários aqui, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo a respeito, eu estou à disposição. Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima.